Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Tudo bem, galerinha do Dinâmica? Como é que vocês estão, boys and girls? Gostaria de saber como todos estão. É importante, né, que a gente saiba, tá certo, como todos estão, porque vivemos um momento realmente de tensão, né? E boys and girls, hoje a gente vai falar de algo muito importante, um assunto muito importante, muito interessante, tá certo? Que são as mudanças provocadas pelo crescimento, tá certo? Das grandes cidades, né? E vamos lá saber sobre quais são as questões. A gente vai falar um pouquinho sobre problemas de quem trabalha, de quem vive, né, nas grandes cidades. A gente também vai falar de quem vive no campo, tá certo? E a gente também vai falar de coisas, né? A gente vai aprender, por exemplo, o que são serviços sociais, tá certo? E a gente também vai aprender sobre o que é cidadania, né? O que é exercer, o que é ter e o que é exercer a cidadania, tá bom, boys and girls? Então, olha, vamos começar do começo. Vamos começar falando sobre o processo de urbanização no Brasil, tá certo? Que ele é um processo natural no mundo inteiro. O mundo inteiro vive esse processo de urbanização, né? Inclusive, em poucos anos, a maior parte da população mundial vai viver nas grandes cidades, tá certo? E é natural, porque as grandes cidades, elas têm muitas coisas interessantes, muitos serviços interessantes, tá? E as pessoas estão sempre em busca desses serviços, tá bom? Mas ele também, né? E assim, a gente vai descobrindo isso depois, né? Vocês, como na vida, vão descobrir isso daí. Que toda vez que a gente dá uma solução para um problema, outro aparece, né? Obviamente, a gente quer ir resolvendo um problema grande, e às vezes aparece um problema pequeno, ou aparecem outros problemas pequenos. Mas a intenção é sempre de fazer com que a vida melhore, as coisas melhorem na vida, tá bom? Então, vamos lá. O processo de urbanização no Brasil, ele se intensifica, né, a partir da década de 50, né, do século passado. Na verdade, é um processo, né, o Brasil, como sempre, as coisas acontecendo atrasado no Brasil, tá? Esse processo acontece um século antes, tá? Lá na Revolução Industrial, na Revolução Industrial na Europa, mas aqui no Brasil ele vem acontecer, essa expansão da atividade industrial vem acontecer na década de 50. E aí o que é que acontece? As pessoas saem do campo, tá? Em busca de melhorias na qualidade de vida delas, né? Infelizmente a gente vive num mundo capitalista, felizmente ou infelizmente, não sei, mas a gente precisa de dinheiro, tá? A gente precisa de dinheiro, é um fato. E aí as pessoas vão atrás de dinheiro, porque dinheiro geralmente significa uma vida melhor. As pessoas querem serviços, as pessoas querem coisas que o dinheiro provê. Inclusive uma vida melhor, inclusive saúde. O dinheiro até tem a capacidade de prover saúde, porque você com dinheiro você pode pagar um plano de saúde bom, você pode viajar, se for uma emergência para fazer uma cirurgia fora, uma coisa desse tipo, tá bom? Então, mas vamos lá, vamos tratar de problemas, né? A urbanização, né? A urbanização, ela não aconteceu de maneira planejada, boys and girls, tá certo? Provocou um inchaço nas cidades, né? E a gente observa isso, né, gente? Vocês já devem ter na faixa de 9, 10 anos, mais ou menos. Então, eu imagino que vocês consigam compreender isso, né? Vocês quando viajam de um lugar para o outro, em Recife, quando vocês andam em Recife ou andam em Olinda, vocês devem ver que tem umas ruas que são mais organizadas, tem outras que são mais desorganizadas, tem bairro que é melhoradozinho, bonitinho, arrumadinho, planejado, já tem bairro que não é planejado, tem lugar que não tem planejamento nenhum, né? Que é o caso, por exemplo, de uma invasão de uma favela. Ok, por quê? Porque exatamente aquilo ali não estava planejado para receber pessoas. As pessoas invadem aquele pedaço de terra, começam a construir ali,
E aí o que é que acontece? Né? Não tem os serviços necessários e essenciais para se prover a essas pessoas, tá? Mas vamos lá entre os principais problemas das grandes cidades. Olha, a gente tem questão de moradia, né? Apesar de que está tudo conectado, vocês vão entender nessa aula como tudo tá, uma coisa está ligada à outra. Mas vamos lá, a gente tem a questão da moradia, né? A gente tem um volume grande de pessoas indo, né? Como eu disse, nos anos 50 para as grandes cidades. O governo não se preparou para isso. Então as pessoas vão saindo do lugar delas para aventurar. Chegam lá, não tem onde morar. Então a questão da moradia, né? Que perdura até hoje. Que uma pessoa vem do interior, é pobre, não tem onde ficar, vai ter filhos, esses filhos, existe uma tendência desses filhos permanecerem também na pobreza, e aí o problema ele só faz aumentar. Então a gente tem uma questão de moradia, consequentemente, a gente, por ter muita gente, a gente também tem uma questão de desemprego, porque não tem emprego para todo mundo, tá certo? E aí a gente tem esse problema ainda aumentado nos dias de hoje, porque você tem dois fatores, pelo menos no Brasil, atrapalhando essa questão. A primeira é por conta de uma crise econômica que a gente tem vivido aí nos últimos, já vai se estender aí por vários anos já, né? Essa crise econômica, tá certo? Em que a atividade econômica, a capacidade produtiva, né, de produzir das empresas diminui, diminuindo precisa-se de menos pessoas, precisando de menos pessoas tem menos vagas de emprego. Essa é uma razão. Outra razão também é com o advento da tecnologia pelas empresas. Cada vez mais as empresas adotando novas tecnologias, e a intenção de uma empresa em adotar uma tecnologia é sempre de melhorar os seus processos, tornar seus processos mais ágeis, mais eficazes, mas ao mesmo tempo também de reduzir custos. E reduzir custos muitas vezes significa substituir o homem pela máquina. Então, hoje, a gente tem várias, eu diria praticamente que não existe setor da economia que não é afetado pela tecnologia, né? Que não tem menos funcionários hoje do que tinha há 20 anos ou 30 anos atrás. Praticamente eu desconheço uma atividade, né? A não ser futebol, a não ser jogador de futebol, porque, né, uma máquina nunca vai substituir um jogador de futebol. Se é que pode se considerar, não sei, uma atividade econômica, mas uma coisa... Todos os escritórios hoje em dia, todas as indústrias, comércio, eu acho que precisa de muito menos funcionários do que precisou um dia, né? Pessoa há 20 anos, há 30 anos atrás. Por conta disso, por conta da questão tecnológica. Aí vai gerar outro problema, boys and girls, que é a questão da desigualdade social, tá? Então, a gente tem os donos do poder econômico aí, né? Os donos do poder econômico. Quem é empresário, com a tecnologia, passou a ser mais eficiente, passou a vender para mais pessoas, passou com menos funcionários, com menos custo, ou seja, essas pessoas passaram a ganhar mais, e quem precisava de um emprego passou a ganhar menos ou nada, tá? Então, as pessoas, a maioria aí, ou entra, ou é um desempregado, como é que se diz? Crônico, né? Um desempregado crônico, que a pessoa desempregada arrasta a vida, ou a pessoa vai para o subemprego. A pessoa vai exatamente o que a gente chama de, como é que chama? Vai para fazer bico, né? A pessoa é de bico. Vai fazer uma atividade ou outra para ganhar um extra. Que hoje até o bico, né, se institucionalizou. É, por exemplo, pessoa que faz Uber, pessoa que faz iFood, né? Isso daí era para ser o bico, aquele dinheirinho que o cara ganha extra, o cara faz para ganhar um extrazinho, né? Para poder dar uma ajudada na renda dele. Não, muita gente hoje está vivendo disso, fazendo isso para sobreviver. Então, veja que é uma situação bem complicada, né?
Aí também a gente vai ter um problema de saúde. Por quê? Porque a gente tem um sistema de saúde que não funciona para todos, tá certo? E aí a pessoa que está desempregada, sem dinheiro, não pode pagar um plano de saúde. Essa pessoa não podendo pagar um plano de saúde, ela vai ter que ir para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, que é muito pouco eficiente, né? Não consegue atender a todos e não consegue atender a todos bem. Aí as pessoas começam a morrer com mais frequência, começam a ter problema de saúde com mais frequência, e você vê que cada vez mais pessoas têm mais e mais e mais problemas de saúde, né, boys and girls? Exatamente, vocês veem como uma coisa está conectada à outra. Hoje em dia a gente sabe que tem a questão mental, né, tem a questão do estresse, tem a questão da ansiedade, que tudo isso, a falta de dinheiro, a falta de um emprego, a falta de dignidade, causa para as pessoas, geralmente pessoas aí da região de zonas urbanas. A gente também vai ter um problema na questão da educação. A educação está na Constituição que deveria ser gratuita, tá? E de boa qualidade para todos. Mas estamos todos aqui, eu trabalho na escola particular e vocês estudam na escola particular. Por quê? Porque a educação não é de qualidade. Aí o que é que acontece? Quem tem dinheiro paga uma escola boa para o filho. Quem não tem, bota o filho na escola pública. Eu acho que vocês não devem saber disso, talvez alguns saibam, outros não. Mas, por exemplo, a gente está nesse período de pandemia, né? A gente está em maio e as escolas públicas municipais, ou seja, os alunos do Fundamental 1 de escolas públicas, até hoje não voltaram para as salas de aula. Mais de um ano essas crianças sem ter aula. Não é online não, pessoal. É sem aula. Porque muitos nem internet têm. Como é que vão assistir aula sem internet? Muitos sistemas escolares, as pessoas não estão nem dando aula. Então, assim, é um problema seríssimo e essa pandemia só vai aumentar esse problema. Com isso, a gente tem o problema da violência. Porque a violência, veja só, a violência ela existiu, desde os primórdios a violência existiu, ela continua existindo e ela vai continuar existindo. Mas o que a gente está discutindo aqui é o volume, a quantidade dessa violência. Quanto mais jovens, isso daí é um fato, quanto mais jovens sem oportunidades você tem numa determinada comunidade, mais violência é gerada. Por quê? Porque o jovem ele vai em busca de alternativa. O jovem ele é um que a gente chama de franco atirador. O jovem é aquele que quer as coisas, né? Você é um jovem, tem 16, 17, 18, você quer as coisas, você quer ter uma roupa legal, quer ter um celular, você quer reconhecimento, você quer, às vezes, resolver o problema de uma família que está passando por uma situação difícil, e quando você não vê saída para aquilo, você apela. E aí gera violência, gera o roubo, né? Tem a questão da violência familiar também, que, como eu disse, a violência familiar existe até em famílias educadas e tudo. Mas, estatística, isso daí é questão de números. Quanto mais, né, sem um futuro, quanto mais sem educação, quanto mais aglomerado as pessoas são, quanto mais na comunidade desorganizada, mais violência vai acontecer, tá? Então, uma coisa está conectada à outra, tá? Obviamente vai ter, mas você, por exemplo, pode convir que numa comunidade, né, num lugar mais humilde, existe muito mais violência do que se você for para uma área nobre. Por quê? É porque as pessoas pobres são mais violentas do que as pessoas que têm uma condição melhor? Não do ponto de vista da natureza do ser humano, mas é por conta da condição social. O estresse é maior. A falta de dinheiro, a falta de saúde, a convivência, né? Você começa a conviver com outras pessoas que se acostumaram com a violência e a violência passa a ser algo comum na vida das pessoas, tá? Então, isso é um problema social grave, tá certo? Bom, a gente também aqui, aí a gente vai falar da questão da infraestrutura pública, né? A questão aí tem a ver, aí já tem um link maior com a questão da moradia, né?
pelo fato de ter muita gente e pouco lugar para morar, as pessoas acabam morando em lugar sem condições, sem infraestrutura, tá? E isso também gera problemas, né? Por exemplo, aí a gente tem a questão do saneamento básico, que uma coisa vai ligando a outra, tá tudo conectado, você vê. Saneamento básico, né? Que é ter sistema de esgoto sanitário, esgotamento sanitário. Então, está relacionado à questão da saúde. Os lugares que não têm saneamento básico tem a questão pessoas com mais problemas de saúde. Saneamento ambiental, que hoje está ligado ao saneamento básico, né? Porque as pessoas não têm onde escoar os dejetos dela, vão escoar onde? No rio, no lago, no canal, que não era para ir, né? Então, isso acaba voltando para o ser humano ali, vivendo naquele ambiente sujo e acaba se contaminando, certo? Aí, questão de asfalto, nem todas as ruas são calçadas, porque a prefeitura não tem recursos. Questão de iluminação, falta de iluminação, que a falta de iluminação na escuridão acaba sendo um ponto de esconderijo para a bandidagem. Então, as pessoas tendem a procurar esses lugares, entendeu? Então, você veja que uma coisa chama a outra, uma chama a outra. Você tem um momento até que você se perde quem causa quem, né? Quem é que causa o problema? É a falta de iluminação que causa a violência? Ou é a violência que causa a falta de iluminação, né? É a questão da moradia, que causa problema de saúde, ou é problema de saúde que causa moradia, problema de moradia. Então, isso tudo, né, a gente tem que ir pensando nisso como alunos, tá certo? Ok? Um outro problema que está conectado diretamente, né? O que é que causa o desemprego? É a falta de educação ou é a falta de educação que causa o desemprego, né? A gente tem dois problemas aí. Como é que as pessoas podem ter emprego nos dias de hoje com a tecnologia, com tudo sem educação, né? Mas aí também a falta de educação que também gera desemprego, porque as pessoas com educação, não só as pessoas é um fato, quem mais estuda consegue empregos melhores, mas também quem estuda tem uma cabeça melhor para montar negócios, e esses negócios gerar emprego, gerar riqueza, então vai gerar empregos diretos e empregos indiretos, né? Então, uma pessoa visionária, uma pessoa que estudou, que abre um negócio, não é só para as pessoas que querem um emprego, não, para as pessoas abrem um negócio, às vezes geram 10, 15 empregos, essa pessoa tem uma renda legal, gera vários empregos, esses 10 ou 15 funcionários têm a renda também, geram outros empregos, que as pessoas vão consumir, vão comprar no restaurante, vão comprar no supermercado, vão comprar na farmácia, vão comprar... Então, percebe como uma coisa está conectada à outra, boys and girls. É importante a gente entender isso daí, tá certo? Vamos lá, na qualidade, isso daí vai afetando, isso gera uma outra questão, que é o problema da qualidade de vida. Isso tudo afeta o que a gente chama de qualidade de vida. Então, a qualidade de vida hoje nas grandes cidades é assim, ó, despencou. Aí está tudo conectado, né? Questão, a pessoa tem a saúde de baixa qualidade, tem uma educação de baixa qualidade, não tem acesso direito à moradia, não tem acesso à infraestrutura, é exposto à violência. Isso tudo causa problemas psíquicos, não são problemas mentais, né? Mas problemas psicológicos, psíquicos. Então vem a questão do estresse, vem a questão da ansiedade e vem vários distúrbios aí, tá certo? Na sequência, tá certo? O que é que poderia ser feito em relação a isso? Bom, políticas para aí são muitos problemas, né? São muitos problemas, e aí o meu trabalho como professor é exatamente instigar vocês, fazer que vocês despertem para esses problemas, porque assim, não tem uma fórmula mágica, e não vou dar aqui como professor fórmula mágica, porque assim, existem várias formas de se resolver o mesmo problema, mas a gente tem um problema profundo, você vê quantos problemas se tratou, né? Então não é nada simples, não é um problema simples, isso eu posso afirmar.
Não é uma coisa simples, não é alguém que chega e diz, a gente faz isso e com isso a gente vai resolver os problemas. Não, né? É algo que é muito profundo e a gente tem que pensar de maneira bem serena para poder resolver esses problemas, pelo menos problemas problemas urbanos, tá certo, boys and girls? Vamos falar um pouquinho agora de problemas no campo, tá certo? Por exemplo, uma das questões, né, do problema no campo, que é um problema que reduziu, mas ainda existe, tá certo? É a questão também falta de terra para as pessoas, né? As pessoas, elas não têm acesso à terra de maneira igualitária, ok? E aí, o que é que acontece? Também uma diferença grande entre pessoas com muito dinheiro e poucas pessoas com muito e muitas pessoas com nada ou quase nada, tá certo? Novamente, não vou entrar aqui no mérito de qual é a solução do problema. Meu trabalho como professor é instigar vocês, jogar o problema e que vocês reflitam sobre esses problemas, como ele pode ser resolvido, e a gente vai ser a nossa tarefa de casa, mas vai ser uma coisa simples, porque vocês são pequenininhos também, não vou exigir que vocês deem solução para tudo, óbvio, não existe, como eu disse, não existe solução fácil. Então, as pessoas têm muita gente com muita terra e tem pouca gente com muita terra, muita gente com terra nenhuma ou quase nenhuma, tá? E aí a gente também tem outros problemas da questão do campo aí, pessoal, que é, por exemplo, a do trabalho infantil, tá certo? Trabalho infantil, que é exatamente de crianças trabalhando exatamente por conta da necessidade. Muitas famílias do campo não colocam os filhos na escola, tá certo? E botam essas crianças para trabalhar, para ajudar dentro de casa. Então as pessoas começam a fazer filho para servir de mão de obra para essas pessoas, né? E aí é muito injusto isso, porque você está acabando, você está tirando o futuro de uma criança dessa. Criança que tinha uma vida pela frente, um futuro que de repente poderia lutar para sair dessa situação, ela está nessa situação. Esse é um problema que realmente o governo assim trabalhou muito em cima disso nos últimos anos e reduziu bastante. Mas o problema do trabalho infantil ainda existe e a gente está percebendo agora, voltando com mais força, agora nesse período de pandemia, né? Principalmente por conta das crianças fora da escola. Alguma forma que o governo achou de combater isso daí é exatamente forçando os pais a botar as crianças na escola. Tem lei, né? Passou em 88, na Constituição da gente, 88, que a criança é proibido, se a criança não for para a escola, os pais são presos, isso e aquilo, aquilo outro. Mas você fiscalizar isso é muito difícil nesse mundão de meu Deus. Aqui ainda dá, mas no campo fica mais difícil. Então o governo, ao invés de punir, disse assim, vou dar um incentivo para as pessoas. Isso, começo do nosso século XXI. Isso eu vou dar um benefíciozinho. Desde que seu filho esteja na escola, eu vou dar um dinheirinho à família, né? Começou com um vale, é chamado de vale gás, vale isso, vale aquilo, a criança tem que estar matriculada na escola. Depois acabou se transformando no programa Bolsa Família, né? Que para receber o Bolsa Família a criança tem que estar matriculada. Isso ajudou muito a diminuir esse problema. Quer dizer que o problema desapareceu? Não. O problema ainda está, ainda existe, mas é um problema que precisa ser combatido. Tá certo, boys and girls? Então, é isso aí, tá certo? Falar um pouquinho de serviço social. O que é um serviço? O que é o serviço social, né? Serviço social, né, um assistente social, é aquele profissional que, na verdade, é um dos profissionais que eu acho que ou talvez seja o profissional mais desvalorizado que existe no Brasil, e é o que a gente mais precisa. Porque o Brasil é um país que tem muitos problemas sociais. Então, a gente precisa de profissionais que ajudem a combater esses problemas sociais. E a gente não tem. E a gente paga muito pouco ao assistente social e a gente tem muito pouca gente hoje interessada em ser assistente social por conta disso. Porque você não vai conseguir, é muito pouco salário, os incentivos são muito poucos, né? Mas a gente deveria ter muitos assistentes sociais.
Tá bom, boys and girls? Porque o assistente social, ele ajuda a se certificar de que as ações estão acontecendo de maneira correta dentro daquela sociedade, tá certo? Então, é algo que vocês devem pensar nisso daí. Bom, e para a gente finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é cidadania, né? O que é cidadania? Cidadania é a prática, gente, de direitos e deveres de um indivíduo em um estado, tá certo? Então, basicamente, o que é a cidadania? A cidadania é quando um indivíduo ele tem direitos e ele tem deveres, tá certo? Então, o cidadão, a gente vive em sociedade, a gente vive numa comunidade, e nós temos obrigações dentro daquela sociedade, tá certo? E a gente também tem direitos dentro daquela sociedade. Então, faz parte de uma comunidade, tem coisas que a gente precisa fazer para que aquela sociedade ela flua direitinho, né? Cada um, obviamente, hoje, com a sociedade bem avançada, cada um vai escolhendo o seu caminho e vai fazendo a sua parte. Mas também a gente, como cidadão, a gente também tem direitos, a gente tem benefícios, né, dessa sociedade. A gente dá e a gente também recebe dessa sociedade, tá certo? Então, cidadania basicamente é isso daí, assim, se a gente for pegar de uma maneira bem abrangente, né? Tá certo? Então, existem vários tipos de direitos, tá certo? Existem os direitos civis, né? Tá certo? Que é dado a todo cidadão tem os seus direitos, certo? É dado pelo governo, tá certo? A gente também tem os direitos políticos, né? Que é o direito de votar, ou o direito de se candidatar, né? A um cargo público, tá certo? E a gente também tem os direitos sociais, né? Que inclusive a Constituição da gente brasileira é uma das melhores que existe nesse sentido, de garantir os direitos sociais, né? Direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, direito ao emprego, né? Tudo isso está previsto na nossa Constituição, na nossa Carta Magna, né? Na nossa lei máxima, dizendo que a gente tem tudo, direito a tudo isso. E a gente tem? Infelizmente não, né? Infelizmente não. A gente tem direito à dignidade, a gente tem direito à segurança, tem direito a tudo isso. Mas a gente tem realmente tudo isso? Não, né? Então, como sociedade, a gente tem que repensar. Peraí, por que a gente não está fazendo o que a lei está mandando? A lei está mandando. Se eu matar alguém, eu não vou para a cadeia? Porque eu descumpri a lei? Por que então que eu não boto na cadeia quem não está me dando direito à saúde? Quem não está me dando direito à moradia? Quem não está me dando direito à educação? Vamos pensar nisso daí. Ok, boys and girls? Então, esse é o homework de vocês. O homework de vocês vão pegar um problema. Pode ser um problema... vamos lá. Um problema urbano. Porque a gente vive no meio urbano, tá? Pensem num desses problemas urbanos que a gente conversou, ou em outro, pode ser outro problema urbano, não sou o dono da verdade, não. Pode ter outro problema aí que você acha mais interessante, você quer fazer uma pesquisa. Faça uma pesquisa sobre qual seria a solução para esse problema urbano, tá? A intenção aqui é exatamente fazer você raciocinar, dizer, professor, mas 500 anos do Brasil, ninguém conseguiu resolver, por que é que eu vou resolver? Pelo seguinte, porque 500 anos de Brasil não resolveu, não é porque não tem solução ao problema, não. Solução tem. O que não tem é vontade política. E aí você como aluno, você como futuro cidadão, você já é um cidadão, mas assim, eu digo futuro cidadão adulto, com direitos, com deveres, é bom você crescer com essa consciência dentro de você. E eu, como professor de Geography, tenho essa obrigação de gerar essa capacidade de solucionadora de problema seu. Então, obviamente, é teórico, você vai escrever no seu caderninho um parágrafo, mais ou menos, de qual seria a solução de um problema urbano. Escolha um problema urbano e escreva qual seria a solução, na sua opinião, mas faça pesquisas, tá certo? E poste no Class App, ok?
Bom, boys and girls, a gente vai estar se vendo amanhã, tá certo? Então eu queria dizer que eu estou muito excited para ver todo mundo amanhã. Quero todo mundo indo lá participar do nosso drive-thru, ok? Tô contando com vocês lá. Alright, guys. See you later. Bye.